Boker Tov. Essa palavra em hebraico significa bom dia. E você saiba que é importante você aprender algumas palavras quando você vai visitar um país. Isso nos torna pelo menos um pouco mais simpáticos quando a gente cruzar com as pessoas pelo caminho. Estou indo hoje em direção ao extremo norte de Israel, para ser mais preciso, quase na fronteira entre Israel, Líbano e Síria, dois países que Israel não tem a mínima relação diplomática. E você deve estar pensando que eu sou maluco de fazer isso. Na realidade, eu posso te garantir que Israel é um país muito seguro para se visitar. Então, se você tem esse paradigma que isso aqui é perigoso, quebra ele e vem um dia conhecer Israel. Lá no extremo norte, estou indo encontrar um sítio arqueológico chamado Tel Dan, que é um lugar muito interessante de visitas. Poucas pessoas conhecem esse lugar, mas eu posso te garantir que tem muita história para contar pra gente. Tel Dan está situada a 15 quilômetros de Metula, que é a cidade que faz fronteira com o Líbano, e a 21 quilômetros de Madjal al-Shams, cidade que faz fronteira com a Síria. Fica a 72 quilômetros de Beirute, que é a capital libanesa, e a 66 quilômetros da capital síria, que é Damasco. Fica também a 66 quilômetros de Tiberíades e a 230 quilômetros de Jerusalém. Eu chego então ao sítio arqueológico de Tel Dan, onde ficava a cidade de Dan, que pertenceu a uma das 12 tribos aqui de Israel. Esse aqui é o rio Dan, um dos afluentes do Jordão, e uma das coisas que mais me fascinam aqui em Israel é essa diversidade de paisagens, mesmo num país tão pequeno. Se eu pegar meu carro e dirigir por cerca de 190 quilômetros, eu chego em Tel Aviv, onde eu tenho o Mediterrâneo na minha frente. Se eu esticar mais uns 90 quilômetros, chego no deserto da Judéia, onde eu vou encontrar uma paisagem totalmente árida. E aqui no norte, esse cenário. Nas nossas aulas de história aí no Brasil, nós aprendemos que o nosso país foi descoberto no ano de 1500 por Pedro Álvares Cabral e fomos colonizados pelos portugueses. A história de Israel é bem diferente da nossa. Vários períodos, vários impérios passaram por aqui. E eu estou dizendo isso porque aqui em Tel Dan tem duas visitas com dois períodos totalmente distintos. O primeiro, Cananita, que vem do ano 3000 ao ano 1200 a.C. e depois o período israelita, que começa no ano 1200 até o ano 586 a.C. E olha só a primeira construção que encontro aqui da época israelita. Essas escavações foram feitas aqui em 1966 e os arqueólogos acharam boa parte dessa muralha como ela está aqui hoje. E você não vê argamassa, não vê rejunte, não vê cimento, só pedra sobre pedra, como eles construíam as muralhas naquele tempo. Olha só a extensão que a gente tem aqui de toda a cidade. Dan, por muitas vezes na Bíblia, foi considerada a cidade mais ao norte aqui de Israel. No Brasil, quando a gente quer falar do norte a sul, a gente fala do Oiapoque ao Chuí. E aqui, na época bíblica, eles falavam de Dan a Beersheba. Naquela época, a extensão do norte ao sul do território de Israel era de 280 quilômetros contra os 424 quilômetros dos dias de hoje. Para você entrar numa cidade murada, você obrigatoriamente teria que passar por uma de suas portas. Eu acabo de passar pela porta principal da cidade de Dan na época israelita. Como eu sei que é a porta principal? Por causa desse lugar que você está vendo aqui, que é onde se reunia o rei ou um juiz, ou alguns líderes da cidade, para conversar com as pessoas, dar algum tipo de aconselhamento, ajudar alguma pequena causa. Então todas as pessoas que moravam numa cidade como essa sabiam que se tivesse algum problema, teriam que se dirigir até a porta principal da cidade. Eu chego agora no centro de Dan e aqui a arqueologia mais uma vez
se encontra com a Bíblia. A história está registrada no livro de 1 Reis. Mas antes de contar o que aconteceu por aqui, eu vou dar um breve pano de fundo para você entender o grande finale que acontece aqui nesse lugar. Quando Josué conquistou Israel, o povo se estabeleceu nesse novo território, se organizando em 12 tribos. Mas não tribos como conhecemos aí no Brasil, e sim como se fossem 12 estados com 12 governadores. Aqui elas chegaram de uma maneira meio nômade, sem muito compromisso, tanto que Dan nem ficava originalmente aqui nesse lugar, e sim um pouco mais ao sul. Mas com o tempo, essas tribos começaram a sentir a necessidade de se unirem um pouco mais. Veio Davi, o segundo rei aqui de Israel, travou várias batalhas, inclusive conquistou Jerusalém e conseguiu unificar todas as tribos num país só. Depois da morte de Davi, vem seu filho Salomão, que inclusive constrói o templo lá em Jerusalém, dando até uma unidade muito maior ao país, agora sim, uma força espiritual para toda a nação. Com isso, as pessoas teriam um lugar para oferecer seus sacrifícios e buscar Deus, que era o conceito da época. Afinal, Deus morava no templo e gente de todo o país se dirigia até Jerusalém para cultuar a Deus. Só que Salomão gasta muito dinheiro e quando entra Roboão, seu filho, ele precisa tentar administrar tudo isso. Só que o povo, na cabeça do povo, eles achavam que Roboão iria diminuir os tributos aqui, os impostos. Roboão, no momento de desobediência e muita infelicidade, faz ao contrário. E pelo jeito, aceita o conselho dos seus amigos em dizer que o dedo mínimo dele é mais grosso que a cintura do seu pai. E emenda: se vocês acham que a vida estava difícil no reinado do meu pai, ainda não viram nada. Nesse cenário, entra o inimigo político de Roboão, que é Jeroboão. E nesse momento confuso, o país se divide em dois. Com Jeroboão, ficam 10 tribos no que é conhecido agora como o Reino do Norte ou Israel, que de acordo com o relato bíblico, teve a sua capital em várias cidades, como Siquém, que hoje é a cidade de Nábulos, Peniel, Tirsa e por último Samaria. No Reino do Sul ficam 2 tribos no que é conhecido como Judá, com a capital em Jerusalém, sob o reinado de Roboão, filho de Salomão. Com essa divisão, o centro de adoração continuou sendo Jerusalém, porque lá ficou o templo aos cuidados de Roboão. Jeroboão era uma pessoa muito esperta, não queria correr riscos, traçou todo o seu novo território e decidiu colocar um bezerro de ouro em Dan e um bezerro de ouro em Betel, imitação do que Arão fez no Monte Sinai séculos antes. E disse: a partir desse momento, o lugar de adoração de vocês é perante a esse bezerro. É aqui que vocês vão trazer os seus sacrifícios. Um então ficava em Betel e outro ficava em Dan, exatamente aqui nesse lugar onde tem essa moldura prateada. Olha só em que lugar eu vim parar agora aqui em Tel Dan. Mais ou menos 6 quilômetros daqui, Líbano, aquela cidade ao fundo, é o Líbano. Girando aqui, logo atrás dessas árvores aqui, já estão as colinas de Golã, lugar que pertencia à Síria até 1967. Infelizmente, naquele ano, por 6 dias, ocorreu aqui nesse lugar uma guerra que é conhecida como a Guerra dos 6 Dias. E eu estou falando isso porque eu estou em cima de um bunker de guerra. Aqui tinha uma base militar e eu vou atravessar esse bunker agora para a gente conhecer o que é exatamente isso. Assusta um pouco, mas vamos lá. Bora lá. O que me espera pela frente? Bem, a primeira coisa que eu já sei é que eu tenho que abaixar aqui mais ou menos para 1,30 m, 1,40 m. Agora então vai ser difícil passar por aqui, baixar mais ainda. Agora então vamos lá. E agora entrando aqui no bunker. De cara eu vi aqui uma casa de marimbondo, toma cuidado. Olha só, gente, aqui onde as pessoas tinham a vista do inimigo, olha o vale lá embaixo. Olha só, gente. Vou continuar aqui. Olha a cama. Imagina só, gente.
A situação de você ficar no lugar desse por dias, sem comida, ainda tá seco aqui. Imagina isso com chuva, o barro, a lama que desce por aqui. Sai. Você tem que andar bem curvado aqui. Agora então. Agora tem que estar de joelho. Ok, boa experiência essa de ter conhecido um bunker de guerra, algo que a gente não tem, pelo menos eu não vi aí no Brasil. Pensa bem, eu atravessei ele sem nenhum problema por aqui. Meu maior medo foi saber se tinha um marimbondo ali dentro para me picar. Mas imagina um filho, um irmão, um parente seu num lugar como esse, defendendo o seu país. Realmente é uma realidade bem diferente do que a gente tem aí no Brasil. Estou de frente a aproximadamente 4.000 anos de história. Essa aqui é a porta cananita da cidade de Dan, que naquela época tinha um outro nome, Laís. Quem passou por aqui, de acordo com o relato bíblico do livro de Gênesis, foi Abraão atrás do seu sobrinho Ló. Agora, o livro de Gênesis diz que Abraão foi para uma cidade chamada Dan. Como é que Abraão poderia ir para uma cidade de Dan se Dan era o seu bisneto, filho de Jacó com Bila, que era sua concubina? Essa cidade se chamava Laís. É que, quando o livro do Gênesis começou a circular, a cidade já não tinha mais o nome de Laís, e sim de Dan. E para que as pessoas pudessem entender a história, foi contextualizado aí o nome de Laís para Dan. E eu espero que você tenha gostado de conhecer Tel Dan. Se você quiser ver uma experiência como esta, entre em contato com a Home Tour, escolha o seu grupo, vai ser um prazer enorme ter você por aqui. Daqui eu estou saindo para Banias, um outro lugar muito interessante de visitas aqui no norte de Israel, mas essas imagens você vai ver no próximo programa. E eu te espero por lá, porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.